Aquele grito. Eram 2 da manhã. Minha mãe e minha irmã dormiam no quarto ao lado. Acordei com meu cachorro latindo bastante. Sempre assim. Ele latia todas as vezes que ouvia alguém do lado de fora do apartamento. Fosse alguém saindo pela porta, fosse alguém chegando em casa no final do expediente. Ele batia ponto latindo bastante. Já era comum acontecer durante o dia. Durante a noite era com menos frequência. Levantei da cama ainda tonta de sono e bem irritada porque odeio acordar no susto. O que é inevitável com os latidos de um cachorro no meio da madrugada. Achei estranho porque, como eu disse, era incomum latidos durante a noite, mas naquela data havia muitas pessoas no bar embaixo do prédio. Imaginei que fosse alguém furando o lockdown e voltando para casa bêbado, pois fazia muito barulho no corredor. Quando finalmente alcancei meu cachorro e o fiz parar de latir pegando-o no colo, percebi que eram gritos de uma única pessoa. Eram abafados e um tanto desesperados, e acompanhavam passos apressados. Eu não conseguia distinguir palavras, parecia apenas um barulho. Tentei me concentrar e acordar definitivamente para ver o que estava acontecendo. "Socorro!" ela gritava. Era uma mulher pedindo socorro. Sempre ouvi que, quando estamos em perigo, nós mulheres temos que gritar fogo, porque o socorro nunca comove ninguém. E lá estava eu, uma mulher, ouvindo outra mulher pedir socorro. Muitas coisas passaram pela minha cabeça. Ela estaria ferida? Estaria em um relacionamento abusivo? Alguém de sua família estaria passando mal? O que estava acontecendo? Botei a mão na maçaneta, mas senti um pavor dentro de mim. Se eu abrisse a porta, estaria botando a minha vida em perigo, ou até as vidas de minha mãe e irmã. Eu não podia fazer aquilo. Precisava pensar. Ela estava no meu andar. Eu podia ver pelo olho mágico a luz do corredor acesa, mas não via ninguém. Comecei a ficar com muito medo. De repente, percebi que a voz se afastava, como se ela estivesse descendo pelas escadas, gritando. Percebi então que havia perdido a oportunidade de ajudar. Ainda tremendo e com o cachorro no colo, voltei para a cama, mas o sono não veio. Comecei a chorar, pensando se eu deixei de salvar a vida de alguém, ou se realmente tinha poupado a minha. Tentei esquecer, mas logo o dia clareou, e eu não consegui dormir. Levantei como em qualquer outra manhã. Minha mãe e minha irmã já estavam de pé, e assim que as vi, perguntei se elas tinham ouvido algo estranho na noite passada. "Não, nada." Elas responderam bem curiosas. "O que aconteceu?" Respondi contando a história, e fiquei chocada com o fato delas não só não terem ouvido os gritos, como também não acordarem com os latidos. Meu cachorro late bem alto, as paredes são finas e o apartamento faz eco. Era impossível não ouvir. A TV da sala no volume 12 de 100 já é o suficiente para atrapalhar o cochilo de alguém no quarto. Então, aquilo era bem estranho. Tentei deixar para lá. Comentei com o meu namorado, que me aconselhou que eu ficasse tranquila. Ele estava certo. Com certeza tudo se resolveu. Apesar de ninguém ter ouvido, apesar de nem as faxineiras fofoqueiras do prédio terem comentado nada, apesar do vigia noturno também não ter visto nem ouvido nada, apesar de tudo parecer fruto da minha imaginação, mas eu estava acordada. Não era um sonho. Eu ouvi os gritos, eu ouvi os passos, eu senti medo, aquilo era real, aquilo era real. Passaram-se alguns dias, eu estava mais tranquila. Aqueles gritos vinham à minha mente com menos frequência, e o prédio em si até se acalmou. Menos pessoas no bar, menos pessoas na rua. Apesar de ser uma pessoa diurna, eu nunca tive medo do escuro, nem de acordar durante a noite para beber água. Na verdade, era até algo legal. Minha cidade é bem iluminada, e sempre acontecem algumas pérolas durante a madrugada. Gosto de estar acordada para testemunhar pessoas loucas gritando e rindo com amigos e álcool. Uma noite, acordei para beber água. Estava tudo muito silencioso, ninguém na rua, nenhuma música tocando. Eram 2 horas da manhã. Cheguei na cozinha, peguei um copo e fui pegar a água. De repente, ouvi um barulho na porta da sala, barulho de maçaneta. Meu cachorro não emitiu um som, apenas olhou fixo para a porta. O barulho continuou, como se alguém quisesse abrir a porta. Algo percorreu pela minha alma. Em silêncio, me aproximei do olho mágico e espiei. Uma mulher estava parada na porta. Seria ela mesmo? Ela tinha um semblante assustadoramente calmo. Eu estava apavorada e mal conseguia respirar. Lembrei dos gritos, e nesse mesmo segundo, ela olhou pelo olho mágico, como se conseguisse me ver. Com os olhos vidrados nos meus, ela abriu a boca em um sorriso medonho e disse: "Obrigada por ter tentado."